Sacramento, seu lugar, liberdade para ensinar, mundo novo encontrar. Era assim a sua vida, só nobreza e muito amor. Imortal, o ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar o seu desejo, um mundo melhor. Olá, muito boa noite a todos vocês que estão conosco agora ao vivo, e uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia para você que estará com a gente em algum outro momento. Que todos vocês sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Isso aí! Psicografado pelo nosso querido amigo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E antes de fazermos as nossas apresentações, apresentar a casa, os trabalhos do nosso convidado, vou pedir para a minha amiga Sandrinha fazer a prece da noite, para que a gente já vá se sintonizando, vá entrando nesse clima. Aí então a gente volta dando os recadinhos e fazendo as apresentações. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos nesse momento, quem se sentir à vontade de fechar os olhos, respirar bem fundo e nos ligarmos a toda a espiritualidade amiga que se faz presente na casa de cada um de nós, a Jesus, que também se encontra presente em todos os estudos em que é dito seu nome, em que é estudado. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para poder estudar um pouquinho mais a doutrina, os ensinamentos que nos foram trazidos na noite de hoje e tantos outros. Temos tanto a aprender. Nós agradecemos também ao nosso convidado, que está aqui presente, que deixou um tempinho para nós, para que possamos juntos estudarmos. Que todos os amigos espirituais o envolvam com muito carinho, muita paz, e que assim possamos seguir o nosso estudo com muita dedicação e com muito amor. Que o Senhor ampare a cada um de nós e leve o alimento necessário, espiritual, a cada família que sente necessidade nesse momento. E como forma de agradecimento, nós dizemos a oração que o Pai nos ensinou, que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, muito obrigada, Sandrinha. E assim, envolvidos nessa energia, né, que é derramada sobre nós, a gente então vai dar início às nossas apresentações. Eu, junto com a Sandrinha, somos trabalhadoras aqui do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que fica em Araraquara, no bairro Águas do Paiol. E hoje estamos com o nosso convidado Carlos. Boa noite, Carlos, e boa noite, Sandrinha. Tudo bem com vocês? Boa noite, Tainá. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que nos honram com a sua presença.
Uma alegria estar aqui conversando com pessoas tão simpáticas, né, sobre uma coisa que gostamos muito, Espiritismo, Evangelho, Jesus. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Boa noite, Carlos, boa noite, Tainá, e a todos que estão ao vivo ou que vão nos escutar em um outro momento, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. É isso aí, pessoal. E antes de iniciar a nossa leitura, então, vamos aos recadinhos. O primeiro recadinho aqui da nossa casa é um grande convite para o segundo jantar beneficente que a nossa casa, junto com o Instituto Eurípides, está promovendo. Vai ser no dia 14 de novembro, agora pertinho, ó, que é véspera de feriado. É numa terça-feira, mas é véspera de feriado, tá bom? Vai ser lá no Clube Araraquarense e o convite é R$ 120, pessoal. Mas, ó, o cardápio é fabuloso. Tem muitas opções, tanto de pratos quentes, pratos frios, sobremesa, suco, refrigerante e água. Tá tudo incluso. E também vai ter a banda Os Cinquentões. Então vai ser uma noite maravilhosa, muito agradável. Não percam. E não se esqueçam também que indo nesse evento, além de vocês estarem aproveitando, né, curtindo esse momento ali, confraternizando, também estarão ajudando o Instituto Eurípides, que é uma organização muito respeitada, né, e importante aqui para a cidade de Araraquara, tá bom? E o segundo convite Tainá, só antes da gente colocar, quem não conhece o trabalho, é muito legal também saber que o Instituto ele atende cerca de 150 crianças no contraturno da escola. Então, eles têm lá muitas atividades extras, teatro, música, dança. Então, ajuda a gente a continuar com esse trabalho, tá bom? Exatamente, Sandrinha, muito bem lembrado. É isso aí. Agora a gente vai para o segundo convite da noite. Que eu que estou é tentando compartilhar só um minuto. Tudo bem? Está saindo aqui. Mas tudo bem, acho que pode ir falando. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui. Sem problemas. Bom, então o segundo convite é para o aniversário do nosso centro. Esse ano o nosso centro está comemorando 29 anos de existência. E no dia 25 de novembro a gente vai comemorar fazendo um seminário, que vai ser a partir das 14 horas. Então, se você estiver aqui na cidade, venha participar com a gente, que vai ser uma alegria muito boa. Teremos os dois palestrantes, Arthur Valadares e Márcio Correia. Então, venha com a gente, venha estudar mais um pouquinho, que vai ser uma tarde muito gostosa. Então, fica aqui mais esse convite. E lembrando, né, que a nossa casa está com as portas abertas para que todos vocês que nos acompanham possam vir conhecer os nossos trabalhos presencialmente, tá bom? E também, mais um recadinho, para quem quiser ter mais informações sobre a inscrição, né, do nosso evento, do nosso seminário, e também mais informações a respeito do jantar, pode entrar em contato através desse WhatsApp, tá bom? Que está aqui na telinha, que é da nossa amiga Naira, trabalhadora aqui do Instituto e do Centro Espírita também. Então, eu acho que é isso. Lembrando que às quintas-feiras, às 20 horas, nós temos, além das palestras, né, e o passe, temos também a evangelização infantil, né, e a mocidade. Então, é uma oportunidade muito boa da gente estar encaminhando as nossas crianças e os nossos jovens para conhecer um pouquinho mais sobre Jesus. Bom, eu acho que dos recadinhos é isso. Esqueci de alguma coisa, Sandrinha? Acho que não. Acho que foram todos os recadinhos. Ufa! Então tá bom. Muito legal. E agora, então, nós vamos apresentar o nosso convidado tão especial, tão querido dessa noite, que é o Carlos Gomes. O Carlos está lá em Minas, na cidade de Itajubá, certo, Carlos? Itajubá, isso.
Muito bom. E o Carlos, ele é presidente da 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais e também trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá. Que alegria, que honra. Fica aqui o nosso muito obrigada desde já por você ter aceito o nosso convite e disponibilizar um pouquinho do seu tempo para a gente. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, eu que agradeço. E é sempre bom quando somos convidados a falar, porque a gente vai ler mais uma vez o texto, vai pensar a respeito e aprender. O importante é aprendermos juntos e sempre. Muito obrigado. E a nossa casa, o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, também fez 29 anos esse ano, em março. Então, são casas co-irmãs, e da mesma idade. E é sempre bom, cada centro espírita é um ponto de luz na cidade, cada cidade precisa ter pelo menos um centro espírita, e essa é a obrigação nossa de espírita, de estimularmos a formação de grupo espírita, que depois se torna um centro espírita, porque nós sabemos da importância de um centro espírita, tanto para os encarnados, quanto para os desencarnados, Exatamente, Carlos, Sandrinha? Sem contar que o Centro Espírita é uma ferramenta, que Deus nos concede para nos ajudar, inclusive, com o tema da noite, não é? Para nos trazer determinados conhecimentos, esclarecimentos, para que então a gente também consiga aprender o que vamos aprender hoje. Bom, e a gente se torna uma família, dentro de um centro, a gente vai frequentando, E aí é aquela família espiritual que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É isso mesmo, mais legal. Bom, então, pessoal, o estudo é de todos nós. Se você quiser mandar alguma pergunta, fazer algum comentário, por favor, sinta-se à vontade, tá bom? E, Carlos, a casa é sua, o espaço é seu, fique à vontade. Muito obrigado. Então, nós temos aqui esse livro, que eu gosto muito, Palavra de Vida Eterna, e eu estou aqui com uma capa nova, não sei se você já conhece, a nova edição da FEB, de capa dura e de letras grandes, para as pessoas, que depois de uma certa idade a letrinha vai diminuindo, então eles já colocaram letras maiores, e eles colocaram aqui, na contracapa, na segunda capa, a primeira capa, quando foi publicado em 1964. Fizeram isso com toda essa coleção, chamada Fonte Viva, que a gente precisa conhecer, não só fazer aquela leitura no início de uma palestra, que é muito rápida, que muitos centros fazem, mas fazer isso que vocês estão fazendo. Vamos estudar cada mensagem, que é riquíssima, E a de hoje é a 113, que vocês me pediram para falar a respeito. Gostaria que fosse colocada aí na tela, e uma de vocês lesse para mim, por favor, que eu vou acompanhando aqui. Você gostaria de ler ou você gostaria que eu lesse, Sandrinha? Tanto faz, Tainá. Quer que eu vou lendo, você vai rodando aí? Combinado. Então, vamos lá. Agradeçamos sempre, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 20. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores.
Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo, em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência, com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria, talvez, de futuro em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu azul, que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Muito obrigado. Veja, toda mensagem de um espírito superior como Emmanuel, cada palavra traz uma grande lição para o nosso aprendizado, né? E todos nós estamos nos encaminhando para sermos também espíritos superiores, né? Porque eu fico pensando, qual a diferença entre nós e os espíritos superiores? Porque eles falam muito bonito como esse texto, e eu posso decorar esse texto, falar bonito, né? Arrancar até emoções, né, das pessoas que estiveram ouvindo, mas a diferença é que eles falam e fazem, né? Eu, por enquanto, estou só falando a respeito. Então, o dia que eu estiver falando e o que eu falar do Evangelho eu vivenciar, né, eu já poderei estar, né, sendo classificado como espírito superior, né? Então, como bons alunos que somos, vamos prestar atenção desde o título, porque cada título de mensagem, né, do Emmanuel, da Joana de Ângeles, né, não é casual, né? O título já nos dá uma mensagem de lição para nós. Veja que o verbo está no imperativo, agradeça, né? Só que na sua humildade ele também se coloca, né? Agradeçamos, né? E aí eu já tirei uma lição também, porque às vezes a gente vai fazer uma exposição, né, uma palestra, a gente começa assim: eu vim aqui falar de perdão para vocês. Eu trouxe uma mensagem, né, sobre o perdão para vocês. Então, isso me exime. Eu não preciso aprender sobre o perdão, né, e sim vocês que estão me ouvindo. E aí Emmanuel já nos orienta a isso. Não, nós todos vamos agradecer. Nós todos precisamos dessa mensagem. Então, veja como que essa fala ainda apresenta a nossa inferioridade, né? Aquela arrogância de achar que o que eu falo é para o outro e não para mim, né? Então, nessa hora, temos que lembrar que, tirando Jesus, todos nós somos imperfeitos, né? Pode ser Chico Xavier, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, estão há anos-luz à nossa frente, mas ainda não estão perfeitos, espíritos puros como Jesus. O que vocês acham? Vamos conversando. E Carlos, com o título, né, quando veio dessa forma, como você disse, positiva, agradeçamos sempre. E aí eu até estava conversando com a Tainá nos bastidores, falei, e como nós somos ingratos, né? Nos traz a refletir o quanto ingratidão. E muitas vezes a gente vê só a parte ruim, vamos dizer assim, e não conseguimos aprender com aquele desafio. Então, quer dizer que nós não aprendemos ainda. A gente não aprendeu a agradecer, né? É obrigação de Deus me salvar de todos os momentos, né? E eu não tenho que agradecer. Como é que é isso? Como muita gente fala assim, não precisa pedir porque Deus está vendo que eu estou precisando. Mas cadê a humildade de aprender a pedir?
Pedir é um ato de humildade que precisamos exercitar como um agradecimento também, para mostrar que nem tudo eu faço sozinho, é sempre um grupo, é tudo coletivo. E aí me lembra também uma fala de Edivaldo Franco, em uma de suas palestras, quando ele fala assim, nós devemos agradecer o bem que nos acontece, os fatos desagradáveis, né, que nos acontecem, e daqueles que poderiam ter acontecido de mal e não aconteceram. Nós nem sabemos o quanto somos livrados de males maiores e não agradecemos, né? Então, até mesmo quando a gente frequenta uma casa espírita, a gente sabe a quantidade, né, de espíritos que estão ali trabalhando, né? Então, você está ali assistindo uma palestra, aqueles espíritos invisíveis estão trabalhando aqui e ali, é só ver o projeto imagem aí, né, do Sucena, né, que ele mostrou, né, os espíritos, em desenho para a pessoa, né, se conscientizar que é assim, os espíritos trabalhando, né, de um dos livros lá do André Luiz, e ali a gente está com um pensamento, querendo tomar uma decisão, e eles, né, nos fortalecem com passo espiritual, nos auxiliam a tomar uma decisão. Às vezes tem até cura que acontece ali de um mal que a gente nem sabia que estava, né, com algum problema, eles estão ali trabalhando. Por isso que nem sempre, né, no final de uma palestra, a gente precisa tomar um passe. Já tomou o passo espiritual, já ficou bem equilibrado, né, diminua a fila lá dos passistas. Né? Por que eles fazem isso? Porque eles já entenderam que é para fazer o bem sem olhar a quem, e esses espíritos trabalhadores trabalham incessantemente. Outro dia a gente estava até brincando, né, na nossa casa, que a gente tem que trabalhar para conseguir ser espírito superior. O que a gente ganha sendo espírito superior? Mais trabalho. Né? Então, é até engraçado, você tem que trabalhar para conquistar a oportunidade de trabalhar mais ainda. Né? E a gente não está acostumado com isso. Porque a gente acha assim, não, eu vou trabalhar bastante aqui para chegar lá, deitar na rede e tomar água de coco, olhando Jesus. Né? E, na verdade, não, a gente tem que acostumar com o trabalho, que é isso que está nos esperando. A gente não vê isso nos espíritos superiores, o quanto que eles trabalham aqui e continuam, como Bezerra de Menezes e tantos outros. Fala, Tainá. Tainá está querendo falar. É verdade, gente. E uma coisa também, né, pensando aqui no que vocês dois disseram, que qual é a diferença, né, entre nós e os espíritos superiores? É que a gente fala, mas ainda não faz. E que eles falam e fazem, né? Aí eu fico pensando o que tem nessa lacuna, o que tem entre essas duas pontas do falar e fazer. Penso que tem um movimento ali que é o sentir. Então, muitas vezes a gente fala sobre muita coisa, o conhecimento nos chega, mas a gente não sente o conhecimento. E se a gente não sente, não interioriza isso, automaticamente isso não se torna ação, movimento em nós, né? E aí eu fico pensando, tá, mas como fazer para sentir né, todo esse conhecimento, toda essa gama que nos chega? Penso eu, né, que o agradecimento é uma das ferramentas que ajuda nesse processo do sentir. Porque para a gente agradecer, a gente precisa voltar o olhar para a gente. A gente precisa parar a nossa vida agitada, corrida que e prestar atenção naquilo que está nos acontecendo e valorizar, agradecer. E tentar ir modificando essa visão do sempre reclamar por aquilo que não está bom, né? E trabalhando essa visão e agradecendo ao invés de ser ingrato, como a Sandrinha nos trouxe, que de fato ainda somos muito. Então, penso que o principal... Pode falar, por favor, Carla. Estou terminando. Não, eu só ia dizer que penso que a principal questão, né, entre nós e os espíritos evoluídos, mais superiores, essa questão do sentir, e que o agradecimento, se a gente exercitar esse movimento em nós, vai nos ajudar a sentir e automaticamente fazer. Então, meio que senti um pouquinho dessa forma nesse começo. É aquela situação que se fala, a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. Mas a gente inverte o processo e reclama do pouco e não agradece pelo muito. Uma coisa que eu agradeço muito é ter conhecido a doutrina espírita nessa existência, porque o quanto que mudou a minha vida, né? Por ser espírita, eu só tenho que agradecer, né, essa oportunidade. E aí tem a pergunta também, né?
que devo agradecer, a quem e que momento? Né? Aí nós vamos na epígrafe, né? O que o Emmanuel foi buscar lá em Paulo, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a carta, né, aos Efésios que Paulo escreveu. Tá? Então, quais são as palavras-chave aí? Sempre e por tudo. Né? Então, e por que ele fala em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus fazia isso o tempo todo. Né? Ia comer um pão, levantava o pão, agradecia, né? Até os padres fazem isso na igreja também, né? Tomou o pão, levantou, deu graças, e várias passagens do Evangelho, Jesus faz isso. Né? Ele fala, né? Graças vos dou, ó Pai. Né? O que ele estava fazendo com isso? A sua ligação com o alto, e nos ensinando a fazer o mesmo. Porque o que é o agradecimento? É uma oração. E o que é a oração? Às vezes a gente ora querendo chamar Jesus para a terra de novo, ele já esteve aqui. Né? A oração é para a gente subir, expandir a consciência e chegar o mais próximo que a gente conseguir perto dele. Né? Então, cada vez que a gente agradece, a gente sobe, né? Se liga a algo maior, a algo além da matéria, a gente transcende. Né? E Emmanuel nos fala muito bem, por ser o nosso teólogo espírita, né? Porque quem mais escreveu sobre Evangelho. Então, o que ele faz? Ele pega um versículo, né? Toda essa coleção é interessante por causa disso, e ele pega um versículo e faz um texto. Olha a interpretação, né? Que a gente ficaria ali, ele falou só isso. Não, tem muita coisa nas linhas, nas entrelinhas, e precisamos nos debruçar, explorar para aprender. Aqui em Minas, né, na nossa Federativa Mineira, né, a União Espírita Mineira, nós temos um trabalho chamado Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, né, que carinhosamente ele chama de Evangelho Miudinho. Né, esse trabalho foi iniciado pelo Honório Abreu, né, que foi um dos presidentes da União Espírita Mineira, e depois ele publicou um livro chamado Luz Imperecível, onde ele ensina a fazer isso. O que ele faz? Pega um versículo também, um texto do Evangelho, e vai analisando cada palavra. Né? Qual é o conceito dessa palavra? Por que Jesus usou essa palavra? Qual era o conceito dessa palavra à época? Né? Contextualizar para os dias de hoje, o que significa isso para o Espiritismo, o que significa isso para a minha vida. Então, é todo um estudo que se faz, né? Minucioso, porque é sem pressa, e aí você pega uma parábola e fica vários estudos ali em cima dessa parábola, e quanta coisa a gente retira dessa maneira. Né? Então, quando Paulo diz, né, dando sempre graças a Deus por tudo, né? Que tudo é esse? Esse tudo é cada instante, porque a vida é isso, né? A vida é formada por momentos. Olha esse nosso momento aqui. Não é um momento de agradecer estarmos aqui nessa noite, né? Para falarmos sobre o Espiritismo, aprendermos um pouco mais e recebermos, né, esses eflúvios que os Espíritos, né, nos enviam. Né? Se a gente é capaz de enviar uma energia boa um para o outro aqui pela internet, eles não enviam da espiritualidade para nós. Não é? Então, estar conhecendo vocês aí pela primeira vez, isso aí criando laços, né? Laços, ou muitas vezes um reencontro. Então, isso aí é vida. É isso que vale a vida, né? O conhecimento, o reconhecimento. Cada vez que agora eu vi vocês na internet, não será mais um rosto estranho, será sempre uma doce emoção de conhecimento e de reconhecimento. Né? Tem um filme, vocês já assistiram, Poder Além da Vida, ele não é espírita. É de um rapaz, né, que está disputando as argolas, né, para ganhar uma medalha de ouro, e ele tem um tutor, que tem uma hora que ele pergunta para ele assim, ele está orientando, para ele estar presente na cena. Pergunta assim, onde você está? A resposta, aqui. Que horas são? Agora. Quem é você? Esse momento. Olha, então as 3 perguntas para a gente estar o tempo inteiro, né? Eu sou agora esse momento que nós estamos vivenciando. Né? E isso é a vida é formada de cada momento, e cada momento é para se agradecer, porque a gente vai caminhando
né? Lembrando aqui em Minas, vamos andando no trem, olhando a janelinha, e cada hora aparece um cenário, né? E nós vamos aprendendo, né, o quanto que é maravilhoso esse planeta. Outro dia eu estava pensando também, se a gente for olhar o nosso passado, né, dentro da história que conhecemos, que a gente era pior do que somos hoje, né, não era para a gente ter esse planeta, né? Era para estar tudo cinza, né, sem sol, sem colorido, pelas nossas dívidas, mas a misericórdia divina, o amor divino coloriu todo esse cenário maravilhoso que é o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, expiar, né, num planeta desse é até uma dádiva. O que vocês têm a falar? Bom, posso começar, Sandrinha? Então tá bom. Antes, eu não sei se minha internet está falhando um pouquinho, eu percebo que tem momentos que vocês somem para mim. Então, se eu sumir, é porque minha internet está oscilando um pouquinho, tá bom? Mas, Carlos, meu Deus, estava pensando aqui, eu fico até empolgada. Aí eu já quero falar tudo ao mesmo tempo. Deixa eu me restabelecer e vamos lá. Mas você trouxe uma reflexão que eu acho que vem muito de encontro com uma chaga que a nossa humanidade está vivendo atualmente, que é a ansiedade. Então, assim, ó, nós, né, sociedade, estamos muito ansiosos. E a ansiedade é porque a gente está vivendo em dois tempos, ou no passado ou no futuro, e nunca no momento presente, né? Então, olha que legal isso que você nos trouxe, essa, penso eu, né? Não sei se eu interpretei corretamente, mas como o agradecimento também tem essa mãozinha, também tem esse bracinho, porque para a gente agradecer por algo, a gente tem que estar inteiro nesse algo, né? A gente tem que estar de corpo e de alma, tem que estar vivendo realmente o Entra o agora. sentimento que você falou há pouco. E que entra o sentimento, né? Então, olha como as coisas estão interligadas e como ainda a gente tem a dificuldade de praticar ensinamentos que nos salvam, né? Por que o livro se chama Palavras de Vida Eterna? Porque são lições que a gente vai levar para a vida toda, né? Por toda a nossa Até existência. depois de E morto. que são ensinamentos que Jesus nos trouxe. Até depois de morto, exatamente. Então, olha que legal, eu achei fabuloso pensar sobre isso, que uma dos problemas mais agravantes, né, e presentes na vida de todo mundo aqui na sociedade enquanto encarnado é a ansiedade. E a ansiedade, então, é algo que a gente não pratica a gratidão, porque se a gente praticasse a gratidão, a gente estaria com o corpo, né, de corpo e alma presente no momento que a gente está vivendo. E não com a cabeça a milhão, pensando no passado ou pensando no futuro. Então, assim, eu acho que, tá vendo? Mais um ponto aonde nos faz ver o quanto agradecer, o quanto sentir, o quanto viver o momento aqui e agora é importante para dar essa calmaria, trazer esse discernimento, né? E esse sentido de vida que que todos nós, na verdade, buscamos, né? E uma outra coisa que você falou também, que eu não sei se tem tanto a ver, mas eu queria muito partilhar dessa ideia que eu tenho, que você disse, né, que quando a gente faz a oração, quando a gente dá graças, é uma forma de orar. E quando a gente ora, a gente está se conectando com a espiritualidade maior. Não que eles estão se conectando com a gente, não que a gente está trazendo eles para nós, A mas gente que nós, tem que ir lá. exato, nós que estamos indo até eles. Até porque Deus, né, Jesus, está conosco o tempo todo, não é verdade? Então, basta a gente saber se a gente está com ele o tempo todo. E quando eu fui ficando mais uma mocinha, fui entendendo um pouco melhor, eu ficava pensando assim, normalmente quando a gente se despede de alguém, acho que eu já até trouxe esse raciocínio aqui. Quando a gente se despede de alguém, a gente fala assim, que Deus te acompanhe, ou que Deus te abençoe. Normalmente a gente fala isso, né? Quando, na verdade, Deus nos abençoa o tempo todo. A questão é,
nós estarmos sensíveis ao ponto de sentirmos essas bênçãos que Deus nos concede. Então, acho que a frase devia ser invertida. Olha, que você seja sensível ao ponto de sentir as bênçãos que Deus te concede, porque Ele já nos concede, Ele já nos abençoa, né? E como? Nos desprendendo da matéria, do material, né? Saindo dessa questão muito mundana, das vibrações mundanas que nos prendem e que muitas vezes nos cegam, colocam um véu, né, nos nossos olhos. Então, achei legal, porque eu lembrei e achei bacana compartilhar. Que toda vez que alguém me fala isso, que Deus te abençoa, ou te abençoe, eu já penso, mas Ele já me abençoa. Que Ele continue, né? Ele continue. E o que eu sinto, eu deixo de sentir, depende de mim, mas não do amor dele, porque o amor dele já existe, né? Então. Que eu esteja receptivo e agradecido a essa bênção. A vida é uma bênção. Exato. Né? Só de estar aqui. E para captar isso, obviamente, é sim, né, o conhecimento, que o conhecimento ele ilumina, né? O estudo, ele ajuda a gente diminuir essa ignorância, mas principalmente o sentir, né, que eu coloquei lá atrás, que eu acho que é o principal, a principal condução, né, que nos leva, nos aproxima dele. Enfim, é isso. Sandrinha? Tainá, vou completar a sua frase. Quando disser abençoa, que ele não desista, né, de nós, diante de tantas falhas, que ele continue abençoando e não desista dessa missão árdua. Talvez seria melhor. Mas ele não desiste, mas a gente às vezes desiste, né, dele. Muita gente hoje está desistindo dele. Vocês não são do tempo do trem, né? Mas antes, quando tinha um cruzamento que vinha um trem na rua, tinha uma plaquinha escrita assim: pare, olhe e escute, né? Antes de atravessar, para ver se não está vindo o trem. E é em cima disso que precisamos pensar também. Como é que estamos parando para observar, para contemplar a vida e apreciar o colorido da vida, o som da vida, o cheiro, o sabor da vida. Essa correria, né? Às vezes, por exemplo, aqui em Minas, a nossa cidade aqui é cercada por montanha. E muitas vezes você abre a janela e vê a montanha e banaliza. E aí, quando alguém manda assim, uma mensagem, né, pela internet, nossa, que montanhas bonitas, mas olha na janela, é a mesma montanha. Né? Mas a gente está querendo tudo, né, que venha pelas redes sociais, pela internet, e está parando, né, não tendo mais o hábito da contemplação. E aí a gente pergunta, né, para as pessoas, qual é o sabor da sua vida agora? Qual é a cor da sua vida? Porque as pessoas estão desistindo da vida. Nós tivemos aí a campanha do Setembro Amarelo, né, para convencer a pessoa a valorizar a vida dela, porque perdeu a cor, o sabor e o sentido. Por isso que ela quer ir embora. Né? E tantos jovens, né, estão indo embora porque não encontrou um sentido na vida por causa disso. Não para contemplar. E o contemplar é um agradecer. Né? E até mesmo agradecer pela dor. Vamos lembrar de Francisco de Assis, que chamava a dor de amiga dor. Né? Então, para tudo, agradecer. Agora, o que nos impede também, Tainá, quando você fez a pergunta, é uma coisa que nós ainda temos muito dentro de nós, chamada orgulho. Né? A gente é tão orgulhoso que acha que não precisa de Deus. Quando as coisas dão certo, ai, que sorte que eu tive, como eu sou inteligente, tudo deu certo para mim. Né? Agora, quando não dá certo, onde que está Deus que não me ajuda? Então, a gente, né, não tem essa humildade de agradecer. Se deu certo, é porque eu tive ajuda espiritual, pessoas que me ajudam o tempo inteiro, e eu não sei agradecer. As pessoas que convivem comigo numa mesma casa. Né? Às vezes, a mãe que faz o almoço, ou a esposa, você não tem o hábito de agradecer, obrigado por essa comida. Né? Quando alguém te dá alguma coisa, um troco, né, num balcão, você não agradece. Parou esse hábito de agradecer às pessoas. Então, se nós não estamos agradecendo, né, a quem está vendo, como é que nós estamos agradecendo a quem não está vendo? Né? Então, nessa hora, tem que quebrar o orgulho e exercitar. E, às vezes, o agradecer é esse sentimento, né? Como é que está bom estar aqui conversando com vocês, né? Ou um amigo fala, nossa, eu gosto de vir à sua casa, né? Como eu me sinto bem na sua casa.
é um agradecimento, ou no centro, né? Frequentar esse centro faz tão bem para mim, é uma forma de agradecimento. Agora, tem que ser um agradecimento verdadeiro. Como é que você sabe se é verdadeiro? Olhando nos olhos. Porque eu posso muito bem falar para você, estou gostando muito de estar aqui com vocês, da boca para fora, mas tem que brilhar o olho, né? Tem que sair do coração. Né? Então, veja, que o agradecimento aqui, eu falei de olho, de coração, órgãos do corpo humano. Então, a gente tem que agradecer com o corpo todo. Né? Por isso que uma das explicações dos nossos irmãos judeus lá, quando eles vão, né, fazer oração lá no Muro de Jerusalém, eles ficam balançando. Sabia por quê? Sabem por quê? Eles falam que tem que agradecer a Deus, né, com o corpo todo. Então, eles balançam, né, para agradecer, são gratos, que eles querem movimentar o corpo nesse sentido. Olha, a gente não tem esse hábito. E às vezes fica, né, rindo deles, para que isso? Então, você veja que o agradecimento é o todo. Né? Estar para o outro é agradecer. Fale. Carlos, e você falando, né, nas coisas às vezes banais do dia a dia mesmo que ocorrem, se a gente pensar só um pouquinho, num dia, por exemplo, o meu filho mais velho, ele é complicado para comida, né? Então tudo ele reclama. Todas as comidas que tem, ele reclama porque ele não gosta disso. Estou falando que a gente reclama mais do que agradece. E aí, outro dia, eu cansei, né, de falar, para de reclamar, queria ver se você não tivesse comida. Eu falei, nossa, ainda bem que nós temos, né, a comida, para ver se muda a chavinha. E, às vezes, é essa chavinha que a gente não consegue mudar. É muito mais fácil a gente reclamar do que agradecer o alimento que nós temos. Enquanto, se a gente parar para pensar só um pouquinho, a gente olhar ao redor, olhar para o próximo, vamos ver quantos não têm o alimento. Né? Independente de querermos o alimento A ou B naquele instante, nós temos. Então, agradecer por esses pequenos gestos. E Emmanuel, logo de cara, né? Já no primeiro parágrafo, ele já nos traz a realidade. Como que a gente pode agradecer pela dor, pelo sofrimento? Reflete só um pouquinho. Olha ao redor, né? Porque nós somos muito eu, a minha dor. E não conseguimos nem olhar ao redor. Que às vezes a gente está passando por algo que para nós, né, pode ser um sofrimento enorme, mas é algo que conseguimos. Nenhuma dor é maior do que podemos carregar, do que podemos suportar. Ainda assim, a misericórdia divina, né, nesse sentido. Mesmo passando pela dor, a gente consegue suportar. E não conseguimos olhar ao nosso redor e ver que a dor do vizinho pode ser muito maior. E a nossa não é nada perto disso. Então, se a gente parar para refletir só um pouquinho, sim, nós podemos agradecer pela dor. Nós podemos agradecer por um momento de doença. Nossa, como que eu vou agradecer a doença? Sim, nós ficamos doentes, nós conseguimos nos restabelecer e nos fortalecer. É possível, se a gente conseguir ter essa visão, nos olhar, né, e agradecer, deixar o orgulho, como vocês disseram, um pouquinho de lado, e o egoísmo, porque muitas vezes o egoísmo predomina ainda a nós conseguimos ser gratos por tudo, como diz a mensagem, não é? Só um exemplo aí, quando a Tainá também fala do sentimento, né? Quando a Tainá tem filho? Não, né? A Sandra que já tem filho. Não. Quando a gente tem um filho pequeno, né, no berço, quando você acorda e olha aquele nenenzinho dormindo, né? Meu filho, minha filha, você sorri com os olhos e agradece a presença dele, sentindo a alegria dele estar ali. Não tem pai, não tem uma mãe que não tenha passado por isso. Esse é o agradecimento do sentimento, né? Que a gente fica tão embevecido, né, com aquele serzinho que está ali sob a nossa responsabilidade, né? Que o agradecimento vem na alegria de estar com ele, como a alegria de estar com Jesus, que todos os discípulos, né, puderam, né, ter enquanto encarnados, mas nós também podemos acordar, olhar para o lado de Jesus e estar aqui comigo. E sentir isso, e agradecer e sair da cama para fazer alguma coisa boa.
né? Então, é a conscientização, né? Agora, essa questão da dor, eu lembro da Joana de Ângeles, no livro Plenitude, né, da série psicológica, que ela fala: dor e sofrimento são alavancas para a evolução intelecto-moral do espírito. Né? Então, é começar a pensar nisso. Se há uma dor, há um alerta para eu poder, né, recalcular a rota, como se diz. Né? A gente mesmo fica sentado aqui, de repente vai, né, o corpo doendo, fala, opa, tem que sentar direitinho, que a coluna já está doendo. Quer dizer, a dor me desperta para uma ação. Então, agradecer pela dor, né? Se não tivesse dor, a gente não ia a um dentista, né? Não ia procurar um médico, não ia, né? A dor da fome, né, que nos traz a comida, aí você vai procurar a mãe, né? Mãe, estou com fome. É a dor que está alertando para isso. E a gente não tem esse hábito, e quando a gente fala isso para as pessoas, né? Elas falam, que isso, agradecer pela dor, né? Tem mais é que tirar essa dor de mim. Faz a oração para isso, né? Tira essa dor de mim. Não, me dê força para eu passar por essa dor. Qual é o aprendizado da dor? Porque dor por dor é só sofrimento. Mas quando eu pego um aprendizado a partir dessa dor, é crescimento, né? E os espíritos superiores, eles têm compaixão, né, para conosco, porque eles já vivenciaram isso tudo, né? Então, eles sabem que essa dor vai passar e a gente vai crescer, né? Como a gente, né, que já foi adolescente, às vezes é um adolescente reclamando, né, de alguma coisa, a gente que já passou por isso fala assim, que sofrimento, né? Mas passou, né? Então, tudo a gente aprende e continua caminhando. Mas que legal, né? A primeiro momento, né, até parece algo muito confuso. Como assim, né? Agradecer por sofrer, não é? É que nem quando Jesus nos ensina, amai os vossos inimigos. Parece assim, é sacanagem, né? Só pode. Então, a primeiro momento, parece algo inimaginável. Mas depois, quando a gente começa a refletir e buscar, né, o entendimento de cada coisa que nos acontece, porque há um sentido para tudo. Então, como há um sentido para tudo, obviamente há um sentido para a dor também. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, como a doutrina nos explica muito bem, que é a importância da fé raciocinada, né, da gente entender as coisas que nos chegam, que nos são colocadas, a gente começa, olha, realmente. E eu percebo que, como o senhor trouxe, né, que a dor é um despertar e ela nos conduz, né, ela vai nos orientando, ela mesma. Então, por exemplo, eu estou com um sentimento de dor, não sei se vocês já passaram por isso. Obviamente, eu sou estimulada a ter um certo movimento, seja enfim, vamos supor que eu recebi uma agressão verbal ou fiquei muito triste, aquilo me causou um ressentimento, me causou uma dor. Eu posso devolver com mais agressão verbal, posso, né, seguir a mesma linha. Se a gente se perceber, que é o que a gente tem muita dificuldade, como Santo Agostinho nos ensina também, né, a conhecer a nós mesmos, se a gente se perceber, a gente vai sentir que essa devolução negativa vai aumentar a nossa dor, vai aumentar o nosso mal-estar, a nossa ira, porque, ou seja, são as energias que estão sendo trabalhadas naquele momento. Se a gente para um instante e tenta devolver isso de uma forma mais positiva, mais pacífica, praticando o perdão, praticando a tolerância, a gente vai perceber que essa dor vai diminuir. Né? Então, assim, a dor, ela é eu não estou fugindo da palavra, mas ela é instrumento. Instrumento, exato, né? Ela mede, ela é um medidor, né? Então, assim, a gente consegue se medir um termômetro das nossas atitudes perante o quanto aumenta ou quanto diminui a nossa dor, né? Então, assim, quando a gente tem esse entendimento, esse esclarecimento e começa a olhar por essa visão, a gente fala, opa, realmente, quando eu devolvo de forma muito mundana, cultivando egoísmo, orgulho dentro de mim, essa dor aumenta. Quando eu consigo me ressignificar e começo a trabalhar um pouquinho daquilo que Jesus me ensinou, opa, essa dor diminui. Então, assim, é muito fabuloso
pensar sobre isso e faz todo sentido a gente agradecer pelas dores que nos acontecem, porque elas nos transformam e nos aproximam de Deus, que é onde mora de fato a nossa verdadeira felicidade, a nossa paz no coração, né? Então, sinto dessa forma, pessoal. É porque você pode reagir ou agir, né? Quando você quer reagir no mesmo nível do outro que agrediu, a gente se conecta com a agressão dele e essa energia negativa a gente traz para dentro. Por isso aumenta a dor. Agora, ao invés de eu der, né, algo de bom para ele, né, um pensamento bom para quebrar, para eu não absorver essa energia e ainda auxiliá-lo a crescer, que ele não está bem. Quem agride não está bem. E em relação ao sofrimento, né, para o espiritismo, não há sofrimento, há desafios. Né? Então, não olhar mais, tem um problema, eu estou sofrendo, eu tenho um desafio que, ao superá-lo, eu vou crescer. Né? Então, o desafio, ou o problema é um desafio que me faz crescer, mesmo sofrendo por não entender. De pronto, mas lá na frente eu vou entender. Né? Sempre assim, lá na frente, nossa, por isso que eu passei por aquilo, para ser hoje o que eu sou. Né? Posso entender. Vocês, é que ouvindo vocês falarem, me veio também à mente, é muito comum a gente ouvir que você encontra a doutrina, né, pelo amor ou pela dor. E quando você vai pela dor, mas você não consegue se conscientizar do desafio, e você quer que esse desafio, né, seja tirado de você, você não quer passar, você não encontra. Por quê? Você não se encontra. Eu não me encontrei na doutrina espírita, porque eu não estou pronto, talvez, ainda, para enfrentar o meu desafio, para entender, né, ter a consciência de que é necessário a gente enfrentar. Não tem como falar, Carlos, tira esse problema da minha frente. Não tem coisas, tem desafios que não tem como tirar, como o outro tirar. Só depende de nós. E aí fica um pouco mais difícil. Porque enquanto não tivermos essa consciência, esse autoconhecimento, a gente fica preso àquilo, né? Muitas vezes, doenças físicas, que é a forma da gente despertar. Então, cada um, é lógico, diante da sua evolução, diante do seu grau, né, hoje, vai ser despertado ou não. Mas aí a gente vê que só depende de nós. Não tem como eu terceirizar, né, essa dor, esse desafio. Nós temos que... E muitas vezes esse problema é a solução. Né? Para o espírito crescer, ele precisa passar por isso, senão ele não vai crescer. Né? Igual, às vezes, né, um estudante, não quero ir para a escola, que a escola é chata, que é isso, mas isso que você está achando que é um problema é que vai fazer você se formar e ser um profissional lá na frente. Né? Só que aquela coisa, ele não quer sofrer, né? Mas não é sofrimento, é aprendizado o tempo inteiro. Né? Agora, quando você chega no centro espírita querendo tirar o problema, o espiritismo é uma religião da autonomia, né? Não tem essa terceirização, porque no espiritismo não é Jesus que salva, é eu me salvo seguindo Jesus. Então, eu vou lá ter os instrumentos para eu poder, né, me modificar numa reforma íntima, mudando os pensamentos, aí a gente vai ler Pensamento e Vida de Emmanuel e Chico, né, que o espelho, né, o pensamento é o espelho, né, da vida o tempo todo. Eu que não estou sabendo pensar, consequentemente, agir. Aí eu estou atraindo o problema. Né? A pessoa chega para o atendimento fraterno e fala assim, minha vida nada dá certo. O que é dar certo? Né? O que você está querendo da vida? Às vezes nem sabe. Né? É o dar certo materialmente falando. Então, o espiritismo, a gente dá uns instrumentos. Com esses instrumentos, a gente se consola, se esclarece, se fortalece e caminha. Né? Mas queremos isso, eu quero me modificar, porque eu quero que tire de mim para continuar com os mesmos hábitos. Né? E justamente por causa desses hábitos é que eu atraí todos esses problemas. Então, muda os hábitos. Né? Muda a plantação, que a colheita muda. Né?
E aí, nesse outro parágrafo, né? Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes, dificilmente, se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro ao problema aí, ó. Foi socorro valioso para que não arrojasse tremendas lutas do espírito. Às vezes, uma enfermidade é para nos segurar na cama, porque quando a gente sai, pode fazer coisa errada. Então, deixa eu limitar essa pessoa aqui, porque deixa eu cortar as pernas para ela não ir onde ela está querendo ir, porque não é para ir. Né? E uma outra visão também equivocada que a gente tem, né? Às vezes como espírito. Você vê uma pessoa no hospital, na UTI, né? Passando por uma enfermidade, e fala assim, coitadinho, né? Está sofrendo em cima de uma cama. E isso é um pensamento materialista. Você só está vendo o corpo. Mas é nesse momento que o espírito vai fazer as suas reflexões. É a oportunidade do resgate, de perceber que é frágil, né? que você pode desencarnar a qualquer momento. Então, nessa hora a gente aprende com a dor. Né? E mesmo pessoas que estão em fase terminal, né? Já ouvi de espírito falando assim, eu fiz prece para Deus levar para parar de sofrer. Não é assim. Né? Pode parar de sofrer aqui, mas vai continuar no lado espiritual. Então, você está empurrando para frente para você não ver a pessoa sofrer. Olha como é que a gente fala coisas sem pensar. Como espírita, a gente não olha o espírito e agradece. Nossa, que bom que ele está se depurando aqui para chegar lá dando menos trabalho, porque é uma pessoa orgulhosa, materialista, isso, aquilo, outro. Ele está se desapegando aos poucos na dor do físico, né? Para o espírito chegar melhor do outro lado. Mas como é um parente, você não quer que sofra, você esquece tudo isso do espiritismo e fica pedindo para levar logo. Já viram falar sobre isso? Não. E eu estava aqui pensando numa questão até mesmo da dor física, que para alguns pode não ser nada, mas eu enfrentei pessoalmente um desafio muito grande físico. Qual é? Ter filho. Eu falo, como assim? Eu sempre tive muito pânico, paura de hospital, sangue, agulha, enfim. E para você ter um filho, fisicamente, é doloroso. É um desafio que até mesmo eu duvidei de poder enfrentar. E quem está ao meu redor e sabe de tudo isso, né, que eu estou compartilhando aqui com vocês, falou, como você teve filho? E eu falava, não sei, mas eu sei. Nós temos a força necessária para enfrentar qualquer desafio, ainda que fisicamente. Então, é algo que era necessário ser passado e a consequência, uma consequência muito boa. Mas não houve sofrimento físico? Houve, lógico que há. Quando a mulher tem um filho fisicamente, dói, sofre, não é? E é por algo muito maior. Olha só o exemplo que nós temos vivo de dor física, de desafio, para que a gente possa ter algo melhor. A gente pensar no nascimento de uma criança, nesse sentido, já nos dá o exemplo. E aí falar, mas não pode comparar com uma doença física? Podemos, porque é uma dor física, nós estamos aqui na matéria. E se a gente está pensando em alguma doença física, nós estamos pensando na matéria. Então é uma comparação meio maluca, mas que para mim hoje faz muito sentido. O quanto você cresceu a partir dessa situação. Né? Então tem a Sandra antes do filho e depois do filho. Então essa é a missão, ser pai e mãe é uma missão. Né? Tá até no Livro dos Espíritos sobre isso. E muitas vezes é preciso pagar um preço para isso, que é o que você se propõe. Né? E está aí a sua obra para dar continuidade. Né? Você vai evangelizar essa criança e ela vai sair daqui um espírito melhor do que chegou. Essa é a função dos pais. Duas obras. Aí, então, ainda deu. Você ficou com medo no primeiro, no segundo não, ou foram gêmeos? Ou não. É que não foi bem assim. Temos outros caminhos. Mas eu tenho medo, tá? Não quer dizer que, olha, enfrentou, acabou. Não, continuo. Mas é necessário a gente enfrentar. Sim. E saber sentir essa dor.
né? E registrar. Aliás, a gente registra no perispírito. Até porque, quando a gente vai atender alguém que está passando pela mesma situação, a gente pode avaliar. A gente não sente a dor do outro, mas avalia porque já passou por algo semelhante. Aí a gente está, né, propenso ali a ajudar e a confortar, né, sabendo o que a pessoa está passando. É assim. Né? E quem é que não sofre nesse mundo? Não está aqui. Né? Agora, uma parte também desse parágrafo fala de perder recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência, e se deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Como a gente está num mundo, né, onde se privilegia o ter em detrimento do ser, às vezes é um sofrimento para a pessoa não ter determinados bens. Né? Agora, o que é meu nesse mundo? Alguma coisa eu posso chamar de meu, de minha? Nem meus filhos, nem meu corpo. Né? Às vezes a gente fala, né, meu espírito. Não, eu, espírito, que tenho corpo, né? Não o contrário. Estou responsável por ele. Então, tudo vai ficar para trás, e a qualquer momento. Então, esse desapego, né, do meu, né, eu tenho que ter para ser feliz, não, eu tenho que ser para ser feliz. Não que seja proibido, né, ter bens materiais. Quem consegue ter, saiba ter e ser usufrutuário, como nos diz o próprio Emmanuel. Nós somos usufrutuários de tudo que existe, mas dono de nada. Né? Mas a gente ainda tem essa mentalidade, né? Pessoas que querem terras e mais terras, né? E tudo quer muito, está satisfazendo, de repente, uma carência que precisa de uma terapia. Né? Quer falar, Tainá? Exato. Ah, uma delícia, né? Assim, é muito bom ouvir sobre tudo isso, porque de certa forma é tão presente, né, nas nossas vidas, né? Nas nossas, das pessoas que estão ao nosso lado. Então é tão bom a gente conversar, porque de certa forma a gente aprende, né? Vai aprendendo aos pouquinhos, porque não é uma lição assim 100% aprendida de início. E de certa forma a gente também pode levar, né, que é também uma das nossas missão, né, missão dos espíritas. Então, a gente absorve, pensa sobre tudo isso, interioriza e também contribui para aqueles que estão à nossa volta, certo? Mas já vamos se encaminhando aqui para o final. Já deu o nosso horário, 8h33, passou muito rápido, né? Deixa eu ler só o penúltimo parágrafo aqui, que não podemos passar Claro. sem ele. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Olha que belíssimo parágrafo. Porque isso aqui é todo dia sol, mas há necessidade da chuva também. Então, quando abrir a janela de manhã, né, estiver chovendo, fala, nossa, hoje as plantas estão agradecendo pela chuva. Graças a Deus. Né? Então, o dia não tem que ser para mim. Né? As plantinhas precisam de chuva, né? A água é necessária. Então, vamos agradecer sempre, na chuva, no sol, no inverno, no verão, na primavera, que é isso aí. Só antes de finalizar, Tainá, essa parte dos bens materiais é fantástico, né? Quem pensou que, nossa, quem pensa, vamos ser sinceros, nossa, ainda bem que eu não tenho, isso está me livrando de muitos assaltos, talvez. Esse pensamento aqui eu achei fantástico para o mundo materialista que vivemos, né? De pensarmos sempre no bem e o contrário, o quanto está sendo evitado do mal na nossa vida. E é muito difícil a gente pensar assim, mas podemos, né? Só a gente refletir um pouquinho. Fantástico, Emmanuel. Pensar o que eu realmente preciso para viver. A pandemia nos mostrou isso, do outro. Exato. Né? O que mais sentimos falta na pandemia foi do outro. Sim. E uma coisa também, né, em relação ao assalto, né? Porque nos livra dos assaltos materiais,
físicos, mas também quando a gente tem os bens materiais, muitas vezes a gente se ilude, né? E a gente se desvincula, se desvia de outras questões que são importantes. Então, também ajuda nesse sentido de nos livrar dos assaltos de uma visão cega, né? De uma visão distorcida, Do de um orgulho. caminho cheio do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Então, de certa forma, nos livra tanto desses perigos físicos quanto dos perigos morais, que são os primordiais, né, para a nossa Estão nos vida. assaltando diariamente, a gente não percebe. Exatamente. Mas legal, pessoal. Querem colocar mais alguma questão? Carlos, Sandrinha? Só agradecer. Vamos aprender a agradecer, porque temos muito mais do que, né, estamos tendo e não percebemos. Né? É verdade. Tem toda a razão. E a Só de gente estarmos aqui conversando, né, pela internet já é motivo de agradecimento, né? Usando a tecnologia para divulgar o bem. Pois é. E de aprendermos, né? Porque é uma troca que os primeiros que aprendem somos nós, não é verdade? E nos cobramos também, né? Sim, pois é. Bom, mas então também fica aqui o nosso imenso agradecimento por você, Carlos, ter partilhado um pouquinho do seu tempo, do seu conteúdo, dos seus ensinamentos, das suas reflexões com a gente. Então, o nosso muito obrigada, né, Sandrinha? Com certeza. E te esperamos em novas oportunidades também. Pode chamar. A gente agenda. Isso mesmo. E se você falar puder sobre espiritismo é muito bom. É verdade. E se você puder fazer a prece de encerramento para nós, por favor? Então vamos agradecer ao Senhor da vida, que um dia pensou em mim, e a partir desse dia eu existi para todo o sempre. E tenho caminhado nessa vida, aprendendo a cada instante, até chegar ao aprendizado maior que veio o Mestre Jesus nos ensinar, que é o amor, a base de tudo, e é o amar que precisamos aprender. E cada encontro, em cada reencontro, em cada amigo que vamos, né, ao longo da vida, né, nos encontrando, fazendo amizades, estreitando laços, é o bom da vida. É o laço que nos une uns aos outros, a convivência fraterna, porque o amor dos amigos é o verdadeiro amor, que não quer nada em troca a não ser estar com o outro e para o outro, como estás para todos nós, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o nosso muito obrigada mais uma vez, Carlos. Uma boa semana a todo mundo que nos acompanha e, como a Sandrinha disse, te esperamos mais vezes. Será um prazer. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite, então, beijo para todo mundo. Tchau, até tchau. Quarta. Um grande beijo. Até. Imortal, o ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar. Seu desejo, um mundo melhor. Seu desejo